Irmãos, o tema que nós vamos tratar nas próximas semanas é a igreja. Por quê? Porque nós temos aprendido, estudado, o Senhor tem nos falado da necessidade de deitarmos nas Escrituras para entender e principalmente para aplicar o que a Bíblia nos ensina sobre igreja. Então, o que eu pretendo fazer nas próximas semanas é tentar te situar da melhor forma possível da importância desse ambiente, da importância desse grupo de pessoas que se reúnem. Isso aqui não é da nossa cabeça, nós não resolvemos que é assim. Isso é bíblico. A Bíblia é muito clara e existem evidências robustas de como isso deve funcionar. Então o que nós queremos fazer nas próximas semanas, próximos meses, enfim, é nos debruçarmos em cima disso para aprendermos a ser igreja. Então, nada melhor do que começar com dois textos de Jesus. Jesus, ele é o fundador da igreja, mas ele só falou de igreja 2 vezes em toda a sua caminhada na terra, que foi nos 2 textos que nós vamos ler. E eu quero que você preste atenção, porque os 2 textos nos vão fornecer exatamente os princípios para você reconhecer uma igreja verdadeira. Pastor, como eu reconheço que uma igreja é verdadeira? É a igreja que vem lá dos apóstolos? Porque os nossos irmãos católicos, eles batem forte nisso, falam, não, nós somos desde lá dos apóstolos. Isso não é verdade inteira. Por quê? Porque a igreja ortodoxa, a igreja oriental, a igreja hoje que a gente conhece muito pouco, ela tem pouca representatividade no Brasil, mas a igreja ortodoxa, ela sim é a igreja mais ligada aos apóstolos. A igreja católica, ela me perdoe se algum católico estiver ouvindo, mas é um cisma da igreja ortodoxa. Elas se dividiram em 2 por causa de um papa chamado Gregório. Esse cara, ele bateu e falou, não, o bispo verdadeiro é o de Roma. E esse bispo, ele tem autoridade sobre todas as outras igrejas. E a Bíblia não mostra isso em momento algum. E aí, por causa dessa posição do Papa Gregório, que depois ele se chama Papa, na época era bispo, começou então essa questão do papado, e a igreja católica falou, não, nós somos a igreja que vem desde os apóstolos. Mas existe uma forma bíblica de nós enxergarmos e sabemos que é uma igreja verdadeira. Mateus 16:13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Irmãos, esse é um texto que talvez nós precisaríamos de talvez dias, horas para estudar ele a fundo e em tudo que ele quer realmente dizer. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse texto de você nessa manhã é o detalhe que Jesus expõe nesse texto. Ele estava andando com os discípulos e ele pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? Aí eles falam, você é um profeta, você é João Batista, Elias, não sei o quê. Aí ele perguntou, mas vocês, o que vocês acham que eu sou? E aí Pedro declara isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa declaração ela é importante, porque nesse texto nós temos 3 formas de interpretação. 3 formas de interpretação. Nós temos a interpretação da tradição católica, que diz o seguinte, que nesse momento Jesus estava dizendo que o mais importante dessa passagem é Pedro. Ele está falando, Pedro, porque você declarou isso, você é a pessoa importante. Então sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Sobre você, Pedro, você é a pedra. Então a partir de agora edifica a igreja. E por causa disso, a igreja católica romana fala assim, não, tem que existir um Papa. Porque Pedro foi o primeiro Papa. Bom,
essa não é uma forma correta de se interpretar esse texto. A segunda forma de interpretação é a que muitos evangélicos fazem. Não, a ênfase de Jesus não era no Pedro, mas era nele. Porque aí ele faz uma matemática do grego e diz, não, porque o grego é Petros, é Petra, porque Pedro é Petros, e quando ele fala de Carema, igreja é Petra. Enfim, é uma matemática para dizer o seguinte: o importante nessa passagem é Jesus. Então os católicos dizem, o importante é Pedro. Alguns evangélicos dizem, o importante é Jesus. Mas essa também não é uma forma correta de se interpretar o texto. Pastor, então qual é a forma de se interpretar o texto? Jesus, ele não queria apenas e tão somente se mostrar, falar, olha, eu sou Cristo vivo. Não, esse não era o objetivo dele. Também não era exaltar Pedro, mas era exaltar a confissão que Pedro fez. O importante nesse texto não é Pedro e nem Cristo, mas é a confissão que ele acabou de fazer. O que Jesus pega nele e fala assim, Pedro, o que você acabou de falar é que é importante. Então a primeira característica de uma igreja verdadeira é a forma como ela confessa Cristo, a forma como ela olha para Jesus e a forma como ela expressa Jesus, a forma como ela mostra Jesus. Então se você não tem uma declaração, uma confissão verdadeira sobre quem é Jesus, isso compromete o fato de que você é igreja. Então uma igreja verdadeira, ela precisa confessar Jesus de forma honesta, verdadeira e firmada na palavra de Deus. Essa é a primeira característica que Jesus cobra da igreja, uma boa confissão dele e da obra dele. Se nós não temos uma boa confissão dele e da obra dele, não somos uma igreja verdadeira. E como fazemos uma boa confissão da obra dele? Primeiro, confessando mesmo. Você é capaz de resumir o Evangelho em um minuto? Você é capaz de resumir o Evangelho em uma frase? Se alguém te perguntar, fale para mim do Evangelho, você é capaz de fazê-lo em um minuto? Essa deve ser a nossa confissão. Nós como igreja, o pastor que prega, as células que fazemos, os grupos que nos reunimos, os cursos que fazemos, eles precisam declarar essa verdade. A boa confissão de quem é Cristo. Amém? Amém? Amém. Segunda coisa, Mateus 18, 15. Note, nós estamos em Mateus 16. Depois, se você quiser pegar a sua Bíblia, você vai ver que Jesus vai dar uma série de instruções dessas porções. Mateus 16, Mateus 17, Mateus 18. Por exemplo, nessas porções estão a forma como devemos tratar os irmãos. Nessa porção das Escrituras está, por exemplo, sobre a parábola da ovelha perdida. E dentre outras coisas que estão contidas nessas porções de versículos, que eu acredito ser os versículos fundadores da igreja. Mateus 18, 15, o último, eu tenho 3 minutos ainda. Olha o que diz. Note, só quero chamar sua atenção para isso. As únicas 2 vezes que Jesus fala igreja. Primeiro, para que ele quer saber qual é a confissão que Pedro está fazendo. Pedro, você está realmente me confessando de forma certa? E a segunda é essa que vamos ler. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabeleça. Versículo 17. Se ele não os atender, diz a igreja. Qual igreja? Quem é igreja? Como eu me identifico como igreja? Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês precisam ter uma forma de se identificar como igreja. Precisa ter uma assembleia que se reúne para discutir o caso desse irmão. Se não houver um conjunto de irmãos estabelecido para julgar esse irmão, pecou.
Olha que interessante isso. Nós desvalorizamos a igreja, mas a igreja é o lugar que Jesus estabeleceu como, entre aspas, um tribunal. Ele falou assim: olha, vai no teu irmão, se o teu irmão não te ouvir, vai com mais dois, se o teu irmão não te ouvir, leva para a igreja. Agora eu pergunto, será que a vida de alguém pode ser colocada na mão de qualquer um? Eu posso simplesmente chamar as pessoas ali na rua e falar assim: vem cá, chega aqui, junta aqui, você confessa Jesus, confessa Jesus, confessa. Então é o seguinte, esse irmão aqui fez isso, aquilo. Nós precisamos de discipliná-lo. Você acha que isso é a forma certa? Vocês acham que isso é a forma correta? Não. O que Jesus está falando é o seguinte: vocês precisam criar uma assembleia, um grupo de irmãos que serão tão devotos, que serão capazes de ir atrás de algum irmão que porventura não estiver andando de acordo com o que a palavra diz. Jesus nos deu autoridade para irmos nos irmãos e falar: olha, eu posso te ajudar. Por que você está com dificuldade de viver assim? Por que você está com dificuldade de andar com Deus? Eu posso orar por você? Eu posso te ajudar de alguma forma? É isso que ele está falando aqui. E aí ele continua dizendo, né? O texto que nós gostamos muito, né? O versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Quem já ouviu esse texto? Todos nós. Normalmente nós usamos para o quê? Para os milagres. Liga o milagre aqui, irmão. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Sabe quem que ele está mandando ligar e desligar? Pessoas. Olha o versículo anterior. Vamos voltar no 17. Se ele não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera o gentio, desliga ele. Volta a minha pergunta: qualquer um que pode fazer isso? Não. Primeiro, aquele que tem uma confissão real de quem é Cristo. Segundo, aquele que faz parte de um corpo, de um conjunto de pessoas. Não é qualquer um. Então, irmãos, os nossos irmãos teólogos, eles dizem o seguinte: uma igreja verdadeira, ela tem que ter duas características principais: uma confissão sadia de quem é Cristo, verdadeira, real, e a disciplina eclesiástica. Não gostamos de falar isso, fazem igreja, mas isso é verdade. Isso não é bom de ouvir, mas é verdade. Quem mandou? Nunca ninguém falando isso. Jesus que mandou fazer, não foi nenhum homem. Ele mandou fazer: olha, se o teu irmão está pecando, vai lá, conversa com ele em amor. Se não conseguiu, vai com mais um, conversa com ele em amor. Não conseguiu, vai para a igreja, traz os irmãos. Não quis, desliga ele. E aí ele continua, para encerrar, né, já é 11:2, eu preciso acabar. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, de novo, esse texto é muito conhecido. De que Jesus está falando? Sobre desligar pessoas. Aí o 20 ele completa: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, mais uma vez ele está falando de quê? Da assembleia da igreja. E legal essa palavra reunidos, eu fiz questão de grifar ela ali, porque é a mesma palavra que Moisés usou, ou que Deus usou para falar com Moisés: reúne o povo, reúne Israel, reúne a igreja, reúne Israel. Amém? Glória a Deus.